Com a entrada em vigor da reforma trabalhista em novembro de 2017 e da Lei de Liberdade Econômica em 2019, algumas mudanças foram implementadas em relação ao controle de jornada de trabalho dos empregados. Por exemplo, o registro passou a ser obrigatório apenas para os estabelecimentos com mais de 20 empregados e não mais de 10 empregados como antes. No entanto, a própria CLT, em seu artigo 62, trouxe algumas exceções quanto à obrigatoriedade do registro. Exceções estas que se justificam pela própria natureza da atividade, que torna difícil ou inviável o controle de horário por meio de registro de ponto. O referido artigo 62 enumera em quais possibilidades o empregado não estará sujeito ao controle de sua jornada de trabalho, sendo o caso dos trabalhadores externos, dos gerentes e dos empregados em regime de teletrabalho que prestam serviços por produção ou por tarefa. No caso dos gerentes, como condição para o não registro de ponto, deve o trabalhador receber uma gratificação de função com pelo menos 40% do valor do salário. Ressalto que deve o empregado de fato ser um gerente da empresa, para que esta condição tenha validade no contrato de emprego, não sendo suficiente que o empregador apenas atribua aleatoriamente o nome de gerente ao cargo de empregado, para que a dispensa do registro de pontos seja possível. Enfim, estes empregados não fazem jus ao recebimento de horas extras e adicional noturno, em razão da natureza da atividade que desenvolve. Destaco, no entanto, que apesar de estarem dispensados do registro de ponto, os empregados permanecem tendo o direito de regular gozo do descanso semanal remunerado e feriados, sendo certo que o desrespeito a este direito deve levar ao pagamento, em dobro, da remuneração destes dias laborados. Normalmente, o registro de ponto deve ocorrer nas dependências do estabelecimento, salvo quando o trabalho é prestado fora do estabelecimento, hipótese em que o horário constará de registro que fique em poder do empregado. Uma outra inovação trazida pela legislação, mais precisamente pela Lei de Liberdade Econômica, foi o chamado registro por exceção, previsto no parágrafo 4º do artigo 74 da CLT. No ponto por exceção, o registro ocorre apenas em situações excepcionais, como em casos de atrasos, faltas, horas extras, licença, férias e afastamentos. Desde 2011, o Ministério do Trabalho, através de portaria, já vinha autorizando a implementação do controle alternativo de jornada, desde que previsto em norma coletiva. No entanto, antes da entrada em vigor da Lei de Liberdade Econômica, nossa jurisprudência, em regra, não emprestava validade ao ponto por exceção, mesmo que tivesse previsão em norma coletiva. Mas, com a entrada em vigor da Lei de Liberdade Econômica, a questão ganhou expressa autorização na legislação e o Judiciário passou a aceitar a prática. Para que seja válido, ponto por exceção deve estar previsto em acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Particularmente, quanto ao ponto por exceção, entendo que sua implementação depende de um setor de RH muito bem organizado, sobretudo porque a tendência é que o Judiciário imponha aos empregadores o ônus de provar que a jornada de trabalho do empregado não era excessiva. Confesso que ainda vejo com desconfiança o ponto por exceção, pela dificuldade que as empresas podem ter na comprovação da jornada cumprida pelo empregado, razão pela qual ainda entendo mais segura a utilização do ponto normal, de modo que as empresas tenham maior capacidade de provar que não havia trabalho extraordinário quando demandadas. Essas são algumas informações sobre a possibilidade de dispensa do registro de ponto. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e siga meu perfil para conteúdos sobre o direito do trabalho. Grande abraço!